Qual é a diferença prática de uma caneta de R$ 300 para uma caneta de R$ 2 que você não encontra? Uma você não encontra tão facilmente e a outra você encontra em qualquer armarinho, em qualquer local em que você esteja. Aqui eu peguei como exemplo a Compactor, eu também tenho a caneta Bic. As duas canetas são esferográficas, eu prefiro a Compactor do que a Bic. E recentemente eu ganhei essa caneta aqui, que é uma caneta tinteiro. Essa caneta, ela é uma caneta que vem sem tinta. Então a primeira diferença é que a caneta esferográfica, vou pegar aqui sua Bic. A caneta esferográfica, ela já vem com a carga aqui dentro. Então tudo que você tem que fazer é tirar a tampa e utilizar. Enquanto a caneta tinteiro, quando você tira aqui a tampa, agora ela está com tinta aqui dentro, porque eu coloquei. Mas ela vem totalmente zerada. Então você precisa abrir o depósito que fica aqui, rosquear e colocar aqui dentro da tinta para que você consiga escrever com ela. Além disso, a escrita dela ela é um pouco diferente. Vou pegar aqui um papel. Aqui na caneta esferográfica, o modo de escrita dela teste escrita esferográfica. Agora com a tinteiro. Aqui eu gosto de usar mais letra de forma, mas na cursiva fica melhor para que você possa perceber a diferença. Ó, a primeira diferença que dá para perceber nitidamente é o tom que fica o depósito de tinta. O tom da caneta esferográfica ele é mais claro, mesmo que eu coloque mais força. Ó. Coloquei mais força, mudou pouca coisa. Agora esse aqui, não adianta eu colocar mais força. Ó, o depósito de tinta até fica maior, mas o tom é bem parecido. Agora é um teste em letra cursiva, aqui com a caneta esferográfica. Cursiva não, de forma, né? Não! 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 Agora o teste de forma com a caneta tinteiro.
Para mim, a principal característica com essa caneta aqui, é que o rolamento dela é muito diferente. Então, quando você vai escrever, você consegue girar a caneta em qualquer direção. Então, a formação do seu traço é mais fácil com a caneta esferográfica, porque você pode girar. Não sei se dá pra ver aqui. Acho que não vai focar. Mas a ponta... não vai focar. A ponta da caneta esferográfica é uma bolinha. Então, enquanto você escreve, ela está girando, a tinta depositada na parte que está para cima, aqui em relação à carga. Então ela gira. Então você pode iniciar o movimento da sua letra em qualquer movimento. Não importa a direção. Já a ponta da caneta tinteiro, ela é uma ponta fina. O depósito dela vem de trás, ó. Vem da parte de trás e sai aqui pela frente, por esse furinho. Então, você só consegue escrever em uma direção. Na verdade, em 3 direções diferentes. Você só consegue girar ela assim. Mas se eu giro ao contrário, a tinta para de funcionar. Vou fazer um teste aqui girando ela. Ó, aqui eu fui fazendo com ela assim e fui girando. E aí, conforme eu vou girando, ó, dá pra notar uma falha aqui, aqui e aqui. Quando eu girei ela totalmente, ela já apresentou uma falha total. Além do traço ficar mais fino, ter um depósito menor de tinta, ela também já não desenvolve a escrita da mesma forma. Já aqui, ó, posso girar em qualquer... qualquer direção. E ela continua escrevendo. Então, assim, existem coisas que não são necessárias, tornam a vida mais difícil, mas é mais bonito, mais elegante, que é o caso disso aqui. Essa é uma caneta que é bonita, ó, ela tem um desenho aqui de um pavão. Ela é toda desenhada, a tampa dela, aqui em cima também tem um desenho em formato de pavão. Então é uma caneta bonita, elegante, pouco prática. E assim, eu acredito que não é para se utilizar no dia a dia, né? É mais para compromissos que tem algum tipo de importância. Então, ela tem a habilidade não, ela tem a despraticidade de... Essa carga dela aqui é pequena, eu esqueço o nome que se dá, mas ela tem um pistão que suga, ó, dá pra ver a tinta mexendo aqui dentro. Ela tem um pistão que suga, só que o depósito de tinta dela de armazenamento é pequeno, é só até aqui, ó. Então, ela é uma caneta que tem necessidade de ficar recarregando. Então, além da caneta custar R$300, ela também exige uma tinta. Essa tinta aqui eu comprei a mais barata que eu encontrei, que ela é a Pelican, foi 40 e pouco, acho que foi R$40. Além disso, se não tiver habilidade para colocar, nos primeiros dias eu sujei muito a mão. E precisa também de um paninho. Peguei aqui um retalho para você, como você tem que mergulhar, essa parte aqui ela fica toda suja de tinta. Então você tem que mergulhar
rodar, girar o pistão. Quando ele suga a tinta, você precisa retirar com cuidado para não se sujar e passar um pano aqui. Então é uma coisa que dá mais trabalho do que essa aqui, que já está pronta. Você só tira a caneta, usa, quando acaba você descarta e compra outra. Então essa aqui é um material descartável que você já compra pronta para uso. Tem vantagens na escrita, você consegue escrever muito mais rápido, porque você pode girar a caneta na sua mão, escrever qualquer letra em qualquer direção em que ela vai pegar 100%. Já essa aqui, você tem que escrever mais devagar, o depósito de tinta é maior. Se o papel for muito fino, ele passa. Aqui não passou, porque é um papel A4. Mas assim, já não daria para escrever na parte de trás, porque ó, aqui eu escrevi um pouquinho mais forte, dependendo da pressão, ó, dependendo da pressão da letra, ela passa para o outro lado, dá para ver que ficou marcado. É porque também a pressão da minha escrita é um pouco mais forte. Então, o review é que ela é uma boa caneta, mas não é prática para o dia a dia. Ela é uma caneta para ser utilizada em momentos de assinatura de um contrato. Eu planejo deixar ela no meu escritório como enfeite, porque eu acho que ela é muito bonita. Ganhei de presente, agora é de aniversário, dia 19. Eu tenho 27 anos, essa é a primeira vez na minha vida que eu utilizo uma caneta tinteiro. Para mim, ela dói um pouco a mão na hora da escrita porque eu não tenho hábito. Além dela ser um pouco mais larga, ela também é mais pesada. Então, eu escrevi um texto essa semana de 4 páginas à mão e na quarta, assim, a partir da segunda página minha mão já estava bem dolorida porque o movimento que eu tenho que fazer com ela não é o movimento natural da minha escrita. Algumas letras eu tenho que mudar a direção de como eu escrevo para ela não apresentar essa falha aqui. Então, vale a pena ter uma dessa. E a principal diferença vem agora. Vou ligar aqui o microscópio. Vou jogar para cá para que seja possível ver. Deixa eu me diminuir aqui. Fechar esse lado. Aumentar esse. Como é que tá o foco? Este. Ó, aqui a gente tem as ranhuras que a caneta esferográfica apresenta, ó, a palavra teste, que foi a primeira que eu escrevi. Na perícia grafotécnica a gente consegue examinar o lançamento e a mudança de direção através dessas ranhuras. Aqui eu não consegui ajustar o foco 100%. Opa, agora melhorou. Então aqui, ó, a gente consegue ver que por a caneta esferográfica, deixa eu, a cara que tá cortando aqui, por a caneta esferográfica ela ser uma caneta que é o rolamento, o depósito de tinta é feito por uma bolinha, dá para notar aqui, ó, que de um lado a tinta sai mais fina do que do outro. O depósito de tinta aqui, ó, foi maior. Só que o que acontece? Aqui, ó, no momento do meu lançamento, a caneta falhou, ou seja,
Na hora que eu fui lançar, eu lancei direto no papel, e como a tinta, a parte da bolinha da caneta estava para baixo, ela já estava sem receber o depósito de tinta há mais tempo. Então quando eu lancei aqui, ó, ela fez o primeiro giro. No primeiro giro ainda estava sem tinta, e aí depois ela pegou. Que essa parte aqui ficou virada para cima e teve a incidência de tinta nela. E aí eu lancei aqui o primeiro traço. Já no segundo traço, ó, não importa mais a direção que tivesse minha caneta, ela continuou recebendo a incidência de tinta, porque a parte que estava seca já estava recebendo tinta. Mas mesmo assim dá para perceber o padrão, ó, que ela vai descendo e só um lado do que encosta recebe um depósito maior da carga de tinta. Agora na caneta tinteiro, vou descer para cá. Olha a diferença da formação do traço. Ó, aqui você vê que o depósito ele fica reto. Já aqui ele fica esfarelado. Dá pra ver que aqui não é constante. Ele vem aqui, ó, só que a tinta acumulada ela se espalha, ela não é fixa no papel. Embora aqui a olho nu a gente não consiga ver, olhando com o microscópio a gente consegue ver, ó, diversos framezinhos aqui escapando. Não sei se nessa câmera tá dando pra ver. Deixa eu aproximar. Diversos frames escapando. E aí, isso é uma das principais diferenças, além de que o depósito ele é feito de forma regular. Então, ó, ele não tem um lado que tenha menos depósito de tinta. Então, além de ter esse depósito reto, contínuo e esfarelado, que é diferente da caneta esferográfica, o depósito de tinta ele é igual, ele é distribuído de forma igual em todo o traçado. Além disso, ó, algumas letras minhas são muito pequenas. Ó, o S, quando eu jogo aqui, dá pra ver que tem uma laçada no S, tanto em cima quanto embaixo. Já aqui, não dá pra ver que é uma laçada, porque parece um traço único. Que o depósito de tinta, como ele espalha, ele junta com o do lado. Então ele fica mais assim. Na forma geral, ainda fica visível. Ó, na forma geral dá pra distinguir uma letra da outra. Mas no microscópio, na caneta tinteira ele esfarela. Eu fiquei feliz de ter ganho essa caneta, porque a diferença da escrita de uma caneta esferográfica para uma caneta tinteiro é muito grande. Então isso vai ajudar muito nos meus estudos na perícia grafotécnica. Embora a população que utiliza essa caneta esferográfica seja muito maior que a população que utiliza a caneta tinteiro, ainda existem pessoas que utilizam, geralmente pessoas com uma condição financeira um pouco superior, porque ninguém teria R$300 sobrando para dar numa caneta. Então é possível que chegue em casos de pessoas que têm uma condição superior e utilizam esse tipo de caneta no seu dia a dia. Eu próprio, como trabalho em escritório e escrevo o dia inteiro, acho pouco prático utilizar uma caneta tinteiro para trabalhos do dia a dia. A caneta Bic, a caneta Compactor são as que me atendem melhor nas minhas rotinas, no meu dia a dia. Mas reconheço que tem pessoas que podem ter se adaptado e achem mais estilizado utilizar esse tipo de caneta, e possa ser que utilize no dia a dia. Então, se eu tivesse um exame grafotécnico que for realizado numa caneta tinteiro, essa caneta que eu ganhei agora no meu aniversário vai me ajudar a entender a diferença na formação do traço, a mudança de sentido, porque, como eu falei, eu escrevo diferente com a caneta tinteiro de como eu escrevo com a caneta esferográfica. Não porque as canetas em si
Não só porque as canetas em si sejam com depósitos diferentes, mas porque a forma de girar de uma e a forma que eu não posso girar 100% a outra não me permite que eu escreva do meu modo habitual. Então eu tenho que escrever mais devagar para que eu não gire a caneta do jeito que eu estou acostumado a girar na minha mão. As mudanças de sentidos, elas me tornam a minha escrita não natural. Então, a partir dessa conclusão que eu tirei, utilizando, né, no dia a dia, assim, fazendo esses testes, eu estou vendo que pode ser que uma pessoa que escreva de forma natural com uma caneta comum, ela se sinta forçada, assim como eu me senti, a mudar a direção da escrita e a forma da escrita para que ela consiga se adaptar ao jeito de utilizar aquela caneta. Então é mais uma coisa que nós, como peritos grafotécnicos, a gente precisa se atentar também.